Frescura, preguiça e falta de vontade. Já ouviu alguém usar esses termos para se referir a uma pessoa com depressão? Será que esses termos estão corretos? Dados de 2020 mostram que a depressão passou a ser a doença mais comum e incapacitante do mundo. No Brasil, com o cenário da pandemia, houve um aumento de 80% dos casos. Tem alguém do seu círculo de convivência enfrentando este problema? O que fazer para ajudar uma pessoa com depressão? Existe cura? Quais são os tratamentos adequados? Assista esse vídeo até o final e veja o que o psicólogo Felipe Borges tem a dizer através do livro Como Ajudar uma Pessoa com Depressão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao Felipe pelo livro, por ter escrito e por ter nos enviado de presente. Felipe sempre terá um lugar especial em meu coração, porque este livro contribuiu muito para o meu conhecimento e crescimento. Foi uma leitura que fez diferença em minha vida. Sabe aqueles livros que te marcam assim para sempre? Eu dei 5 estrelas no Scooby e eu só faço isso com livros que realmente me surpreendem. Com certeza já está entre um dos livros melhores que eu li este ano. É muito bom receber um livro cuja leitura te dá prazer. Este livro foi muito bem escrito. É um livro fininho, mas o conteúdo é profundo. Ele é uma espécie mesmo de manual. Felipe escreve de uma forma clara, objetiva. Ele sabe fazer assuntos complexos ficarem compreensíveis sem simplificar muito o conteúdo. Eu fiquei encantada com as referências literárias que ele utilizou, porque ele cita Iracema, de José de Alencar, O Alienista, de Machado de Assis, além das referências clássicas da psicologia, como Lacan, Freud e outros livros e autores que eu não conheço, mas eu já anotei para ler algum dia. O livro é dividido em 6 capítulos e o título do primeiro é O que eu preciso saber sobre depressão? Então, nesse capítulo você vai entender mais sobre o transtorno, o que é a depressão, qual a diferença entre depressão, tristeza e luto e quais são os principais sintomas, como surge a depressão, quais os fatores que levam a esta doença. Desta parte, eu destaco o que ele escreveu aqui na página 34. A depressão é originada não por deficiências químicas no cérebro, mas pela perda ou ausência de conexões humanas que sejam significativas. Eu acho que isso faz muito sentido. Para mim, o diferencial deste livro está na linha que o psicólogo segue, considerando a depressão não um problema individual ou uma questão neuroquímica. Além de fatores genéticos, traumas de infância, experiências ligadas a perdas, a depressão envolve a própria cultura e a sociedade na qual estamos inseridos. Ao entender a depressão como resultado também da privatização do estresse, seu tratamento se passa também pela problematização da sociedade e dos modos como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Melhores condições de trabalho, remunerações mais adequadas às nossas funções e realidades e o acesso à educação, cultura e lazer são também formas de tratamento para a depressão. E para concluir este primeiro capítulo, o autor apresenta as formas de tratamento da depressão. E é muito importante deixar isso claro aqui. Só existem 3 formas de tratamento para a depressão. Psicoterapia individual, que é ser acompanhado individualmente por um psicólogo. Psicoterapia de grupo, que é ser acompanhado por um psicólogo em grupo. E medicamentos antidepressivos receitados por um psiquiatra. Mas exercício físico é bom, alimentação saudável, fé em Deus ajuda. Ajuda, mas não é tratamento. Como a maior parte do nosso público é cristão, é preciso ressaltar, só existem 3 formas de tratamento para a depressão. Hábitos saudáveis, religiosidade podem ajudar quando a pessoa está sendo submetida a um tratamento adequado. Quando se encontrar com alguém com depressão, antes de dizer que vai orar por aquela pessoa, certifique se ela está tendo acesso a um desses tratamentos.
Se não, é muito mais importante você fazer a sua parte, ajudando neste sentido, orientando para o tratamento correto, ao invés de dizer simplesmente que vai orar por aquela pessoa. Se você, por exemplo, encontra alguém em meio a um acidente com a perna quebrada, sangrando, eu tenho certeza que você ligaria para o SAMU ao invés de dizer eu vou orar por você, tchau. Nós precisamos tratar as doenças emocionais com a mesma seriedade que tratamos as doenças físicas. A parte 2 fala sobre as variações da depressão. E uma coisa que eu não sabia e eu aprendi nesta parte é que burnout é um tipo de depressão. Para quem não sabe, a síndrome de burnout é definida como um estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Burnout é algo grave e mais frequente do que nós imaginamos. Nós precisamos repensar sobre as condições de trabalho que nos submetemos, sobre esse sistema que visa o lucro a qualquer custo, focando na produtividade em detrimento do que nós temos de mais precioso, que é a nossa saúde. O Felipe destaca que o discurso da meritocracia e do produtivismo é uma cilada. Existem estudos que mostram que essa ideia do mérito é prejudicial, tanto para pobres quanto para ricos. Nós precisamos desenvolver uma visão mais crítica sobre as nossas relações de trabalho. Além de burnout, a depressão pode se manifestar através do transtorno distímico, o transtorno bipolar e a depressão psicótica. O capítulo 3 fala sobre as 7 coisas mais importantes que alguém com depressão gostaria que você soubesse. Dessa parte eu não vou dar nenhum spoiler para vocês ficarem com vontade e ler esta obra. O capítulo 4 é sobre o que fazer e o que não fazer em relação a uma pessoa com depressão. Essa parte é bem prática e eu pontuo que o que você pode fazer de mais relevante por alguém com depressão é estudar sobre o assunto, para você entender a complexidade dessa doença e assim conseguir agir de forma mais produtiva. Então, ler este livro é algo que pode ajudar bastante. A 5ª seção do livro é sobre o assunto mais delicado envolvendo depressão, o suicídio. No Brasil, mais de 10.000 pessoas se matam por ano. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos poderiam ser evitados. E não falar sobre esse assunto, porque é algo assim, que nós às vezes achamos que é uma coisa um pouco pesada, não falar sobre isso não reduz o problema. Nós precisamos aprender a conversar sobre temas difíceis. E para falar sobre algo, nós precisamos ter propriedade do assunto. E a leitura é uma ótima forma de obter conhecimento. Nós precisamos também desenvolver a nossa capacidade de acolher os outros para que eles possam se sentir à vontade para falar conosco sobre seus pensamentos mais tristes e sombrios, além de tratar os outros com gentileza e empatia para sermos o motivo dessas pessoas não desistirem. Antes de concluir, o Felipe fala sobre como podemos melhorar nossas relações por meio da escuta. Este capítulo foi o mais importante porque ele foi uma aula para mim. Eu sou uma péssima ouvinte, eu interrompo as pessoas, eu fico viajando enquanto elas falam. Às vezes eu tenho pressa, sabe? Eu quero que elas cheguem logo à conclusão, parem de dar rodeios. Mas eu entendi que eu preciso melhorar muito neste quesito. É muito importante nós sabermos ouvir o outro e não ouvir para sugerir uma solução, uma coisa que eu também faço, mas simplesmente escutar, usar a escuta como um ato de amor. O autor indica um livro que eu já li e fiz resenha aqui no canal, o Comunicação Não Violenta. Se você ainda não assistiu a resenha, depois você pode conferir. E na conclusão, ele indica outros livros que eu anotei e eu coloquei na minha lista de desejos. É importante salientar que a depressão não pode ser resumida apenas a um viés neuroquímico, de flutuações de níveis de serotonina, dopamina ou noradrenalina. Mais do que isso, a depressão tem a ver diretamente com o modo como vivemos e onde vivemos. O sistema político que nos governa, a facilidade que encontramos ajuda, o trabalho que exercemos, como e com quem nos relacionamos, interagimos e trocamos experiências. Se você suspeita que está com depressão,
procure a ajuda de um psicólogo ou de alguém que possa encaminhá-lo para um tratamento adequado. Se você conhece alguém com depressão, leia este livro e passe a fazer parte do processo de cura. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos em um próximo livro. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até mais!